liberdade em raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas, por trazer a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado, os sedes da justiça cada forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vidas, tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. Senhoras e senhores, para uso da palavra o ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama do Brasil, ao vice-presidente Hamilton Mourão, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, nosso comandante, ministro de Estado, chefe da Casa Civil Braga Neto, ministro Paulo Guedes, da nossa economia, e um dos idealizadores desse programa que nós vamos fazer a prorrogação no dia de hoje, ministro Jorge, da Secretaria-Geral, presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, presidente da Caixa, amigo Pedro Guimarães, senhoras e senhores, deputados, deputadas, senadores, senadoras que aqui estão. Quero começar, presidente, com Mateus 25. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderam ao Senhor: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e o vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O Senhor respondeu: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Gente,
o auxílio emergencial só foi possível, em primeiríssimo lugar, porque nós passamos, ministro Paulo Guedes, por 2019, aonde o governo Bolsonaro organizou a casa. Vínhamos de 6 anos de déficit, de baixo crescimento do PIB, numa herança terrível. E lá em 2009, a redução da máquina, os níveis hierárquicos, a digitalização do governo, a reforma da Previdência com auxílio do Congresso Nacional, que permitiu a vitória do país chamado Brasil. De recuperar, como vimos, presidente Bolsonaro, lá na China, na Rússia, na Arábia, nós vimos o quê? A recuperação do respeito internacional, ministra Tereza e ministro Tarcísio, ao país chamado Brasil. E no ano passado, no programa de parceria de investimentos, mais de R$500 bilhão foram arrecadados, na crença do investidor interno e externo de que o Brasil tinha presente e tinha futuro, e tem futuro. E foi isso que permitiu, ministro Paulo Guedes, que esse programa pudesse ser implementado. Imagina 2020, com essa pandemia, sem que nós tivéssemos colocado, como colocamos, líder Vitor Hugo, o Brasil de volta no trilho, com equilíbrio e recuperado a condição da economia brasileira e do próprio governo brasileiro. O ano passado, nós teríamos imensas dificuldades para poder enfrentar este momento em que fomos todos, no mundo todo, presidente Bolsonaro, surpreendidos por uma doença que o mundo não conhecia e que nós estamos todos aprendendo a como lidar com ela. O presidente, desde o início, foi muito claro, equilibrado, e pedia a todos os gestores municipais ou estaduais que houvesse equilíbrio. E não faltaram, líder Baleia, recursos para a saúde brasileira, general Pazuello, para ter o SUS em boas condições, os estados atendidos, os municípios com recursos para poder enfrentar a pandemia e preservar a saúde dos brasileiros. Por outro lado, a rede que se estendeu, ministro André, é uma rede de proteção que atingiu 65 milhões de brasileiros. Governos anteriores construíram, é verdade, o cadastro único e diziam que lá estavam todos os vulneráveis do Brasil. Ao longo do tempo se perderam e transformaram programas que eram para ser de sustentação e promoção da vida e das famílias em pescaria eleitoral. Quero informar, ministro Paulo Guedes, que 25 milhões de brasileiros, presidente Pedro, foram encontrados como invisíveis ou informais, que jamais estiveram em qualquer cadastro de qualquer governo, em qualquer época. São aqueles, presidente, que o senhor teve a coragem, como líder, de ir lá na Ceilândia, e em Taguatinga, para ver o que eles estavam sentindo. E o lugar do líder, presidente, é onde o seu povo está. Por isso que eu defendo, respeito e, acima de tudo, falo em todos os espaços possíveis. O líder tem que estar onde o povo está. E o presidente Bolsonaro, esse tipo de presidente, esse tipo de líder, ele está onde o povo que confia nele está. E lá, o presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, como o senhor, para fazer justiça, sempre falaram dos invisíveis, dos informais. São aqueles que trabalham de dia para levar alimento para sua casa de noite. E essas pessoas precisam sim da atividade econômica nas cidades, porque vivem dela. O que o presidente sempre pediu, e foi agredido por isto, é que houvesse o equilíbrio entre cuidado com a saúde, a preservação da vida, a atenção aos grupos mais vulneráveis, presidente Gustavo. Mas nunca esquecer que a fome, a miséria e o desemprego, eu vou repetir essa tríade maldita latino-americana, fome, miséria e desemprego mataram mais na América Latina nas últimas 2 décadas do que qualquer epidemia. E era isso. Com o seu grande coração, presidente, com a sua bondade, mas com a sua determinada paixão pelo povo brasileiro, que o senhor de maneira irresignada enfrentou a tudo e a todos,
para chamar a atenção que o país Brasil precisava de equilíbrio entre a saúde e o presente e o futuro das pessoas e das famílias. Chegamos a 65 milhões de pessoas, estamos aqui para anunciar pelo presidente que, cumprindo o que o Congresso Nacional nos determinou, presidente senador Davi Alcolumbre do Congresso Nacional, de que poderia o Poder Executivo, por ato do Poder Executivo, prorrogar as 3 parcelas emergenciais, e é o que o presidente, senhora Michele, está fazendo hoje, para garantir por mais 2 meses a continuidade de um programa que foi essa grande rede de proteção que permitiu, junto com o BEM, que é o benefício emergencial para aqueles que têm contrato de trabalho, que nós preservássemos, Bianco, mais de 10 milhões de empregos formais e, ao mesmo tempo, estendêssemos essa rede de proteção a 65 milhões de brasileiros. Eu concluo aqui, presidente, falando algo muito relevante. Porque, como sempre, a extrema imprensa noticia os problemas, e é importante que faça assim. Nós somos humanos, reconhecemos com humildade que temos que trabalhar mais e mais e mais e melhor, e vamos a cada parcela que nós vamos mandando para a Caixa, que nós vamos fazendo a conciliação junto com a Dataprev, nós vamos melhorando os nossos processos. E é importante dizer, até porque o TCU vota amanhã uma primeira análise feita do auxílio emergencial. A CGU, a Controladoria Geral da União, ministro Wagner, fez uma análise em 30 milhões de benefícios concedidos, encontrou 160 mil desconformidades, que é o grande guarda-chuva, presidente, para a falha, para o erro ou para a fraude. Os americanos, o sistema de pensão americanos, que paga quase 80 milhões de pensões ao mês, eles levaram 3 décadas para construir um sistema que é considerado o mais seguro do mundo, doutor Bianco. E eles aceitam como 0,82 as inconformidades. Pois o número que foi encontrado no pareamento com a nossa CGU foi de 0,5, presidente. O Brasil construiu um case, o presidente Pedro sempre lembra isso, em rapidez, velocidade, alcance e segurança. Temos falhas? Temos sim, mas como o senhor sempre nos determina, com humildade e com trabalho, a gente trabalha mais do que fala, mas tem momentos como esse, que é importante lembrar sim, o esforço feito pela Dataprev, o esforço feito pela Caixa, o esforço feito pelos Correios, que está nos ajudando com aqueles que fazem hoje, que não têm acesso ao meio digital, fazem o requerimento assistido pelos funcionários do Correio, e quero fazer um agradecimento também à Defensoria Pública da União, porque nós estamos hoje fazendo a contestação através de toda a estrutura da Defensoria Pública da União para que o auxílio emergencial chegue a todos. Por fim, o meu agradecimento ao empenho das equipes da Dataprev, da Caixa Federal, dos Correios, da Economia. Agradecer muito, Bianco, ao doutor Guaraniz, a todo o time comandado pelo ministro Paulo Guedes, da dedicação e do desvelo para que aqui nós tivéssemos. Agradecer muito o ministro Jorge pela parceria de todos os momentos. A equipe da SAGE foi incansável para nós que pudéssemos estar dando mais esse passo. E por fim, presidente, fica aqui o registro de que a sua determinação, o seu amor pelo Brasil, e a frase com que o senhor nos comanda nesse programa é: ninguém fica para trás. E o que a gente pode dizer, com a cabeça erguida, com o coração em Deus, de que nenhum brasileiro e brasileira fica para trás quando o presidente dessa nação é Bolsonaro. E obrigado, meu Deus, por ter permitido que neste momento estivesse para enfrentar esta doença, nessa quadra importante da vida brasileira, um homem, um ser temente a Deus, e um soldado eternamente apaixonado pelo seu país e que se dedica de corpo e alma a fazer as mudanças que esse país espera, torce e precisa. Obrigado, presidente Jair Bolsonaro.
Em seguida, ouviremos as palavras do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Um agradecimento ao presidente, que, quando disse que nenhum brasileiro podia ficar para trás, especificamente mencionou todos esses brasileiros invisíveis que nós fomos buscar. Então, tanto o presidente quanto a primeira-dama sempre com um coração grande e querendo ajudar os menos favorecidos. Depois, um agradecimento também ao presidente da Câmara, presidente do Senado, que nos ajudaram a formular o programa emergencial, a PEC de guerra, primeiro, que possibilitou o avanço dos recursos numa margem constitucional. Quando tomamos conhecimento da pandemia, dia 11 de março, ela foi declarada oficialmente pandemia, soubemos juntos praticamente lá dentro do Congresso, quando um ex-ministro mencionou que o que era uma hipótese era, na verdade, agora um fato. E imediatamente saímos do próprio Congresso naquela noite com 5 bilhões para começar o combate. O próprio Congresso entendeu que um dinheiro que estava objeto de uma disputa política deveria ser já canalizado através do Ministério da Saúde para o combate à pandemia. 2 semanas depois, liberamos 200 bilhões de reais de compulsório, mais 100 bilhões de linhas na Caixa Econômica Federal, 50 bilhões no BNDES, perfazendo 350 bilhões, antecipamos benefícios de aposentados e pensionistas, postergamos pagamento de Simples, postergamos recolhimento de FGTS e tínhamos atingido praticamente R$500 bilhão em 3, 4 semanas. Quando o Supremo nos deu, um ministro, numa liminar, nos deu um sinal de avanço e depois fomos cobertos juridicamente e entramos no espaço constitucional, graças à PEC de guerra, com o presidente Rodrigo Maia e depois chancelada também no Senado pelo senador Alcolumbre. E avançamos mais R$500 bilhão, já passamos de R$1 trilhão, somos o país emergente que gastou a média, o dobro da média dos outros emergentes e 10% acima da média dos avançados. Portanto, demais ministros, vice-presidente Mourão, todos os brasileiros devem saber que nós realmente não podemos ser acusados de omissão, de ficarmos para trás, de não termos nos envolvido no combate. E essas linhas de ataque ao coronavírus envolveram várias iniciativas. A primeira e mais importante, do ponto de vista de proteção dos mais frágeis, foi exatamente esse auxílio emergencial que nós estamos prorrogando nesse momento. Nós entramos no primeiro momento na Câmara, não podíamos dar mais a alguém que tivesse aqui no Sudeste perdido o emprego do que ganhava quem tivesse no Bolsa Família. Então, demos igual, sabendo que, com muita sabedoria, a Câmara ia começar a subir. E subiu, foi até 500, quando então o próprio líder do governo ligou para o presidente, me perguntaram se dava para ir para 600, porque o presidente queria avançar mais ainda. E nós dissemos sim, graças à PEC, que permite que isso saia do teto de gastos e que seja algo emergencial. Então, esse ano nós realmente avançamos com esses mais 150 bilhões para ajudar os desfavorecidos, os invisíveis. Descobrimos 38 milhões de invisíveis, brasileiros que nunca pediram ajuda ao Estado e estão andando por aí, seja a faxineira, seja o jovem que serve refrigerante ou vende refrigerante na rua, ou a garrafa de água mineral. Nos sinais de trânsito aqui tem gente vendendo bala. Não é? São pessoas que nunca precisaram do Estado, lutam diariamente para a sua própria sobrevivência e não estavam cobertos por nenhum programa social. Então, chegamos a 60 milhões de brasileiros, quando somos 20 e poucos milhões do Bolsa Família, com esses quase 40 milhões de invisíveis que descobrimos.
Entre esses invisíveis deve ter 8 a 10 milhões de realmente desfavorecidos, e os outros 30 dos 38 milhões são lutadores, são autoempregados, são empregados trabalhadores por conta própria. E nós vamos lembrar dele já já, quando sairmos nos próximos 2, 3 meses, com mais medidas de apoio para a geração de empregos. Já estamos conversando isso com o nosso presidente e estamos desenhando os planos de saída da crise. Mas o importante é que, além desses 150 bilhões que foram diretamente para o bolso do povo brasileiro, vieram mais 150 bilhões através de estados e municípios, num acordo que fizemos também com a Câmara e com o Senado, e esses recursos foram transferidos. Num primeiro momento, 8 bilhões transferidos fundo a fundo, quer dizer, do Fundo Nacional de Saúde diretamente para estados e municípios, depois mais 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social, depois mais 16 bilhões do Fundo de Participação de Estados e Municípios, quer dizer, recursos que, apesar da nossa receita ter desabado, nós mantivemos o nível de transferência de recursos para estados e municípios. E assim por diante, rolagem de dívida, de juros e principal, que venciam com bancos públicos, com a União, quer dizer, todo o apoio que nós podíamos dar, sem comprometer a criação de uma nova Lei Candir, pela qual nós nos obrigássemos a pagar. E se a pandemia durasse 1 ano, 2 anos, 3 anos? Se o Brasil caísse em L e ficasse numa profunda depressão, a União não poderia se responsabilizar pela queda do ICMS e do ISS, 5 mil municípios, mais 26 estados e o Distrito Federal. Teria sido uma irresponsabilidade financeira nossa e teria sido também um incentivo perverso. Então, nós conseguimos o acordo com a Câmara e com o Senado justamente para fazer esse outro programa que chegou a 150 bilhões para estados e municípios. Então, 500 infraconstitucionais, mais 300 bilhões já no espaço constitucional, 800. Um programa de 51 bilhões, que foi o programa do nosso secretário Bianco, que é a preservação de emprego, foi citado aqui, um programa extraordinariamente bem sucedido e relativamente barato dentro dessa chuva de recursos que foi a necessidade de enfrentar o coronavírus. Um programa pelo qual, se você mantém o emprego, renegocia o salário, a União entra e suplementa uma parte dessa redução salarial. Com isso, nós preservamos 10 milhões de empregos no momento em que, nos Estados Unidos, um país mais avançado e mais rico, 30 milhões de empregos foram destruídos. 30 milhões de pessoas foram demitidas lá, enquanto aqui nós preservamos 10 milhões e o desemprego aberto no setor formal foi de pouco mais de 1 milhão. Então, foi um programa extraordinariamente bem sucedido. Lançamos também as linhas de crédito para pagamento de capital de giro de empresas que mantivessem o emprego. A necessidade de capital de giro triplicou, quadruplicou nesse período, porque interromperam-se os pagamentos. Então, por mais que surgisse, e por mais que os programas expandissem crédito, há ainda até hoje uma insatisfação e um senso de desempenho insatisfatório da nossa parte também. Nós não estamos satisfeitos ao ouvir que o dinheiro não chegou na ponta ainda. Então, nós seguimos criando programas de crédito adicionais. Lançamos um programa em que a Receita Federal, pela primeira vez, chamou 3 milhões e 200 mil brasileiros, empresários simples, que pagam um imposto simples. A Receita está dizendo: passe no banco de sua preferência, como você sempre foi um bom pagador de impostos, não se deixe abater, pegue 30% esterilizado, ele pode ser posto em circulação, desde que endereçado justamente aos pequenos e médios. Então, ou o dinheiro fica esterilizado, sem retorno para o banco, ou ele pode pegar aquilo desde que ele coloque nas pequenas e médias. São mais 100 bilhões potencialmente que vem por aí. Então, nós estamos fazendo o que é possível. Evidente que nós saímos do trilho. Nós estávamos no trilho das reformas, começando a decolar em janeiro, fevereiro. As arrecadações estavam 20% acima do previsto, e o previsto tinha um crescimento de 2,4%. Então, nós estávamos bem acima disso no primeiro bimestre, quando fomos atingidos. Mas nós não desanimamos ou desistimos, isso só nos revigora. O espírito de luta e determinação do presidente nos inspira, e quando acuados, nós avançamos.
Nós avançamos quando veio essa primeira onda da saúde e nós vamos avançar com a segunda onda, que é da economia também. Vamos furar as duas ondas, vamos sair do lado de lá. Somos uma nação resiliente, temos a fraternidade, estendemos o braço dos recursos públicos em todas as direções. O nosso déficit como proporção do PIB vai para 15, 16, 17. Não interessa. Como o presidente disse, não vão faltar recursos para a saúde. Agora, interessa muito o ano que vem. Esse ano foi um ano de despesas extraordinárias. Não há problema. Os mercados compreendem quando há um momento extraordinário e você tem que fazer coisas extraordinárias. Então, o fato de você gastar muito esse ano não quer dizer que nós saímos do nosso trilho. Quer dizer apenas que nós fomos derrubados, estamos tontos, estamos no meio do tiroteio, da fumaça, mas temos a bússola na mão, vamos nos levantar e vamos voltar para o curso. Então, as medidas principais que nós tínhamos que tomar, do ponto de vista de defesa das finanças de um Estado que gastava muito e gastava mal, nós avançamos em boa medida. A reforma da Previdência, eram 750 bilhões e crescendo 50, 60 bilhões todo ano, era a primeira torre desse inimigo a ser derrubada. Esse inimigo é o descontrole dos gastos públicos. Nós derrubamos a primeira torre. A segunda eram os gastos com juros, o paraíso dos rentistas. Acabou esse paraíso. 80 bilhões de dólares deixaram o país, porque para ganhar 2,2% ao ano, correndo o risco do dólar subir um pouquinho e você perder, já vão tarde. Não é o capital especulativo que nos serve. Nós queremos os investimentos diretos, nós queremos recursos que virão para mineração, petróleo, gás natural, cabotagem, e os recursos que virão agora. O Brasil vai surpreender ao mundo. Esses 2 ou 3 meses, o Congresso está funcionando. O presidente da Câmara, o presidente do Senado estão trabalhando de manhã, de tarde e noite. Quero agradecer a aprovação do saneamento. Era um projeto que estava andando também há muito tempo. 100 milhões de brasileiros estavam sem esgoto, estão sem esgoto. 35 milhões de brasileiros sem águas para lavar as mãos. Poderiam estar enfrentando melhor também a pandemia se tivessem os recursos. Então, a aprovação, agradecendo novamente ao senador Davi, ao senador Tasso Gereissati, que estava com isso lá, 1 ano atrás começamos a trabalhar juntos, o Gerson Kelma, que veio e desatou o nó da bacia hidrográfica, porque às vezes o capital privado quer ajudar uma cidade, mas não quer uma pequena cidade que dá prejuízo logo ao lado. Então, com a solução de bacia hidrográfica, você tem que se responsabilizar por toda a região. E com essa solução nós conseguimos avançar mais ainda. Isso foi um esforço também da nossa equipe, da equipe do Senado. Então, nós estamos avançando, nós sentimos que é um Congresso reformista, o presidente nos dá o apoio para avançar, tem a determinação, o Congresso está nos ajudando. O Supremo definiu, naquele problema de venda de subsidiárias e matrizes das empresas, agora o território está definido. Então, os próximos 2, 3 meses são de uma coluna de social, que nós saudamos exatamente nesse momento, estendendo essa camada de fraternidade por mais, oficialmente, 2 meses de R$600. Isso é o que a lei permite, mas se nós tivermos, inclusive, percepção quanto à possível duração um pouco mais extensa ou não dessa crise, nós podemos perfeitamente pegar os 2 pagamentos de 600, mas fasear de uma forma que você cubra 3 meses. É mais inteligente. E atendamos, portanto, estávamos em 600, podemos fazer um pagamento de 500 no início do mês, 100 no final do mês, com logo 300 logo depois, ou seja, fica uma prestação de 500, outra de 400 logo depois e outra no fim do mês de 300. Você acaba cobrindo 3 meses com 500, 400, 300. Esse era o desejo do presidente, o pensamento que o presidente teve. Ficamos com poucos recursos, mas temos que estender isso ao máximo, cobrir o máximo de período. Cobrir o máximo. Se tivéssemos com R$200, podíamos cobrir 1 ano. Com 600, é o triplo do benefício, com o triplo da base.
Porque nós entramos nisso pensando aí em 20 milhões de invisíveis, 30 milhões de invisíveis, e acabamos passando de 20 e poucos, que era o público do Bolsa Família. Quando estendemos ao Bolsa Família, nós fomos para 64 milhões de brasileiros. Então são 3 vezes mais brasileiros com 3 vezes mais recursos. Então isso pressionou brutalmente o nosso orçamento. Mesmo assim, nós seguimos em frente e vamos estender. E o presidente pensando numa aterrissagem inteligente. 500, estamos em 600, 500, 400, 300 e aterrissamos então no Renda Brasil. O Bolsa Família foi uma fusão de 3 ou 4 programas. Tinha o Bolsa Escola, tinha 2 ou 3 programas sociais que foram focalizados nos mais pobres e aprofundados. Ora, podemos fazer o mesmo, vamos focalizar 2 ou 3 programas e criar a renda de cidadania, o Renda Brasil, acima desse nível que está aí. E, ao mesmo tempo, vamos criar o verde e amarelo. O verde e amarelo são esses 30 milhões de brasileiros que estão por aí rodando, que só querem o direito de trabalhar sem serem impedidos pelo governo. Porque quando você coloca muitos impostos sobre folha de pagamentos, o que acontece é o desemprego em massa. Então, nós estamos fazendo, na verdade, é criar um universo onde nós vamos dignificar o trabalho, criar uma rampa de ascensão social. Qualquer brasileiro que cair, recebe o Renda Brasil. Mas ele tem o direito de se levantar e começar a trabalhar a qualquer salário que ele consiga e até chegar de novo à CLT. Hoje tem a CLT, que é o céu para alguns, mas com muito desemprego, e tem esse inferno do anonimato. Então, nós estamos pensando em imposto de renda negativo, estamos pensando em crédito para microempreendedores, nós estamos pensando numa série de coisas que certamente trabalharemos junto com a Câmara e com o Senado. Já estamos conversando com o presidente da República, ele analisa e fala, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim. Estamos analisando isso nos espera 2, 3 meses à frente. O que fazemos enquanto isso, nesses próximos 2, 3 meses? Além dessa coluna social que nós estamos construindo, emprego e renda, emprego e renda. Então vem aí justamente esse verde e amarelo para gerar milhões de empregos e vem aí o trabalho do Congresso, que começou com saneamento e nós esperamos que siga destravando todas as fronteiras de investimento do Brasil. Nós vamos surpreender o mundo. Nós estamos, enquanto acham que nós estamos aqui só em casa, nós estamos em casa, o Congresso, digo nós, é o Congresso, o presidente, estamos trabalhando para destravar essas fronteiras de investimento. Então vem saneamento, cabotagem, gás natural, petróleo, vamos destravar as fronteiras de investimento brasileiras. Em 2 ou 3 meses nós podemos criar um espaço de ampliação de investimentos brutal para frente, que é o que nós devemos fazer. Vamos aproveitar esses 2, 3 meses e transformar o ambiente regulatório brasileiro. Eu tenho certeza que a nossa saída da crise vai ser muito mais rápida se tiver desbloqueado esse horizonte de investimentos. Então, essa tem sido nossas conversas com o presidente, com o Senado, com a Câmara de Deputados. Vários projetos estão lá, alguns estão chegando ainda, e vamos retomar assim que, depois desse período que agora é uma questão que foi delegada pelo Supremo Tribunal a prefeitos e governadores, o presidente deu o alerta lá atrás, olha, a segunda onda pode ser muito grande, depende do nosso comportamento. Então, agora, prefeitos e governadores é que estão com a responsabilidade de dizer quando é que é a volta segura ao trabalho, mas enquanto isso está sendo elaborado, nós temos que ir melhorando o ambiente de negócio para destravar a fronteira de investimentos. Então, eu acho que em 2 ou 3 meses nós teremos um horizonte bastante claro de se o Brasil vai ficar preso na pandemia e no desemprego e na miséria, como muita gente está dizendo que vai, ou se ele vai sair, como eu acho que vai, mais rápido e surpreendendo outros países que estão gastando menos do que nós gastamos, como percentagem do PIB. Talvez só os americanos tenham gasto mais do que nós, porque somos a nação mais forte do mundo. Então, nós nos esforçamos bastante, mas o mais importante é que nós temos o compromisso de, no ano que vem,
no ano que vem, nós estamos de volta ao nosso caminho de austeridade, no sentido de responsabilidade pelas contas públicas. É isso que permite que os juros fiquem lá embaixo, em 2%, é isso que vai permitir, com juros baixos, impostos sendo simplificados e descendo, como faremos na reforma tributária, que o presidente da Câmara também tem sugerido que avancemos o mais rápido possível. Com essas reformas, os juros continuam lá embaixo, o horizonte de investimento está destravado, o Brasil, que em nenhum momento apagou seus sinais vitais. Eu vou dar alguns dados que são simples indicações, eu não quero vender ilusões para frente. O que a gente pode prometer é muito trabalho, muita resiliência e luta até o final. Nós não podemos garantir o resultado final, mas nós sabemos que nós vamos correr até o jogo acabar e correr o máximo possível. E achamos que vamos ganhar, porque os dados que começam a surgir agora são de que o fundo do poço foi em abril, o fundo do poço econômico. O secretário da Receita me dizia que as notas fiscais eletrônicas entre empresas estão, esse mês de junho, acima de junho do ano passado, o que é absolutamente surpreendente para nós. Eu fico até com medo, porque a última vez que ele me falou isso foi quando acabou o bimestre, e ele falou, olha, nós estamos 20% acima. Eu celebrei e logo depois chegou o meteoro. Então, quando ele chegou ontem, ele falou, está indo muito bem. Eu falei, não fala mais nada não, deixa, vamos esperar, porque eu fico com medo de ser boa demais a notícia. Da mesma forma, me dizia o ministro Bento que o consumo de energia está só 4% abaixo do mesmo mês do ano passado, certo, ministro? Então, são anedóticos ainda, um sinal aqui, um sinal ali, mas mostrando que o Brasil está com os sinais vitais ligados. A super safra da ministra Tereza, o trânsito livre nas estradas do ministro Tarcísio, a safra chegou, a comida está lá, os brasileiros têm os recursos, a massa salarial brasileira subiu, isso é algo que nós podemos falar, presidente. Desabaram as atividades, 38 milhões de pessoas foram para casa recebendo auxílio emergencial, mas a massa salarial subiu. Então, apesar da queda nos salários, apesar da queda no emprego, o auxílio emergencial foi tão potente que a massa salarial subiu. Ou seja, o Brasil está respirando, está só hibernando, é o urso hibernando. Quando ele sair, vai sair para caçar de novo, vai sair forte. Então não podemos desanimar, vamos manter o ritmo de trabalho, vamos acelerar as reformas, o que era necessário fazer antes ficou mais urgente ainda, como saída da crise. Então eu agradeço a todos. Vamos manter a saúde de todo mundo, mas vamos manter a energia vital também, porque o Brasil vai atravessar as duas ondas. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento o presidente da República assina decreto que altera o regulamento da Previdência Social. E o decreto que prorroga o período de pagamento do auxílio emergencial. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Um trio de peso. A difícil tarefa de complementar o discurso social e político do Onyx Lorenzoni, associado ao discurso técnico-econômico do Paulo Guedes.
Estou muito feliz com essa equipe que eu tenho de ministros. Obrigado a vocês, bem como aos demais 21 ministros. Prezado Davi Alcolumbre, presidente do Senado, prezado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é uma satisfação tê-los aqui. É um sinal que juntos nós podemos fazer muito pela nossa pátria. Vocês estão aqui hoje, se Deus quiser, estaria semana que vem, lá no nosso Congresso Nacional, sancionando um projeto de lei que altera o Código Nacional de Trânsito, onde a carteira de motorista passa da validade 5 para 10 anos, bem como a majoração do número de pontos para perder a carteira de 20 para 40. Isso é muito bem-vindo junto aos caminhoneiros, aos motoristas de ônibus, de táxi, aplicativos, entre outros. Se Deus quiser, outros momentos teremos juntos para o bem de todos nós. O Onix falou que eu estive em Ceilândia, Taguatinga. Sim, mas em muitos mais locais eu estive. Não desafiando quem quer que seja, mas levando coragem, mostrando ao povo humilde que tem um presidente que quer estar no meio deles, quer enfrentar os problemas ao seu lado. Eu quero convidar, a partir de agora, o Alcolumbre e ao Maia, uma próxima viagem minha, como tive o prazer de estar agora há pouco em Araguari, e ao retornar pousamos num pequeno vilarejo, de forma inopinada. Tinha umas 30 casinhas lá. E vimos muita gente humilde. Inclusive, por coincidência, tinha uma capela que uma vez por mês o padre se fazia presente. Naquele momento, o padre tinha acabado de chegar ao vilarejo e eu participei do início da missa rezada por ele, acompanhado de um pastor evangélico que também participou desse momento. Então, a simplicidade desse povo realmente nos faz cada vez ter mais força para lutar por ele. E ali conversando, Rodrigo Alcolumbre, com aqueles humildes, pelo menos metade de Paulo Guedes, prezado Pedro Guimarães, receberam esse auxílio emergencial de R$600, completando agora terceiro mês. A satisfação deles, a gratidão, é um dinheiro que não é meu, é um dinheiro que é de todos nós brasileiros que pagamos impostos. Isso só foi possível graças à sensibilidade de nosso ministro, tendo à frente Paulo Guedes, bem como do Parlamento brasileiro, que votou de forma rápida essa questão, porque eles tinham pressa. Não foram apenas os 38 milhões de invisíveis ou de informais, quase outro tanto de outras categorias, entre elas o pessoal que recebia em média R$200 do Bolsa Família, foram beneficiados. Obviamente, isso tudo não é apenas para deixar a economia funcionando, viva, mas também para dar o sustento a essas pessoas. Nós aqui que estamos presentes sabemos que R$600 é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito. E esse trabalho, essa maneira de buscar recursos, no momento que a pátria necessitava para atender os mais necessitados, é que faz com que nós nos orgulhamos de poder ajudar, de despender meios para poder atender a esses necessitados. E essa prorrogação agora, em boa hora, via decreto, mas se fosse via projeto de lei, teria também a velocidade necessária da Câmara e do Senado brasileiro. Como Paulo Guedes disse, que são mais 2 prestações, e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível, obviamente, sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. Então, nesse momento, eu agradeço a todos, não apenas a Câmara, o Senado, ou a equipe do Paulo Guedes, a todos que participaram desse projeto, que é o maior projeto social do mundo, com toda a certeza. E como Paulo Guedes bem disse, nenhuma nação despendeu tanto esforço para atender os mais necessitados do que o nosso querido Brasil. Assim sendo, meu muito obrigado a todos vocês e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Está encerrada esta cerimônia.
Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a cerimônia de prorrogação do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que amplia por mais 2 parcelas o benefício a quem tem direito. O auxílio foi criado como forma de combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Continue bem informado também pelas nossas redes sociais. Até mais.